Bem-vindos, pessoal, na primeira sessão de Midnight Sessions. Estamos felizes de ser a primeira apresentação em português. A gente já fez várias em inglês, espanhol e português. Então, vamos lá. O jeito que a gente vai estruturar essas sessões são em uma parte de ecossistema, outra parte de technical, e depois vamos estar abertos de perguntas e respostas. Na parte de ecossistema, a gente vai analisar um pouco quais são os materiais disponíveis que temos para entender qual é a posição de Midnight e o que está rolando, né, em relação ao ecossistema em termos de educação e materiais. Um desses materiais é o ecossistema. Então, se a gente for ver aqui no ecossistema, a gente está dividido em diferentes segmentos. A gente tem como ver quais são os partners que estão trabalhando com inteligência artificial. A gente tem como ver quem está trabalhando com block producers, com DeFi, com ecosystem tooling, gaming, identidade, infraestrutura, institucional, NFTs, real world assets, importantes NFTs na indústria, e wallets. Então, como vocês podem ver, Mita está se preparando bastante bem em termos de adoção e partners para quando a gente estiver pronto em Mainnet, a gente tenha todas as ferramentas para poder atacar tanto os developers, os usuários e as empresas. Outro material interessante que a gente tem são os blocos. Então, o pessoal de Mita fica publicando constantemente novos materiais. O último que publicaram em relação ao upgrade que aconteceu na infraestrutura, né? É o famoso upgrade de Testnet 02. Então, esse foi um upgrade que aconteceu para ter melhor experiência do usuário e melhor otimização na hora da utilização dos recursos, as instâncias. Então, vamos dar uma olhada em que consistiu esse upgrade. A primeira melhoria foi um upgrade das versões do Partner Chain, da versão 1.2 à versão 1.5. Em que consistiu essas melhorias? Primeiro, se começou a utilizar o protocolo do BIP 32 ED 25519. Em que consiste isso aqui? É basicamente o protocolo de extensão das chaves criptográficas que são compatíveis com as ferramentas que já existem no ecossistema da Cardano. Então, os primeiros SPOs que vão usar, vão suportar o ecossistema de Midnight são SPOs da Cardano. E as ferramentas que utilizam aqueles SPOs são compatíveis com essa nova extensão. Então, o que está criando esse novo protocolo é interoperabilidade. E depois se teve melhorias na parte de execução. Já não se precisa instalar uma ferramenta que se chama Cupo, não se precisa instalar esse CLI, PC Contract CLI, e já não, e aí se está tentando fazer que os SPOs não precisem se registrar novamente cada vez que acontece um hard fork. Então, no final das contas, esse upgrade consiste em melhor interoperabilidade e um melhor developer experience para os SPOs. Outro upgrade que aconteceu foi a mudança da curva elíptica da família Pluto Series para a família BLS. Novamente, isso aqui é interoperabilidade. Cardano e a Identus, que são o framework de DITS, operam com essa família BLS. Então, no final das contas, o que a gente está querendo conseguir é que o ecossistema de Midnight consiga falar com o ecossistema da Cardano e com o ecossistema de Identus. E a outra melhoria foi em relação à otimização. Né? Eles trocaram o jeito da gente falar da gente guardar informação na Ledger. Antigamente se tinha que toda vez serializar a informação, e agora se está usando técnicas com Merkle Trace para, no final das contas, para otimizar a utilização dos recursos na Ledger. Bom, em isso consistiu esse novo upgrade do Testnet 02.
Outra informação interessante são os podcasts. Se a gente vê aqui, temos bastante podcasts onde é um bate-papo entre diferentes developers, gente do ecossistema, gente de engenharia, DevRel, explicando como que Mina funciona, quais são os objetivos, que eles querem fazer. E o último que aconteceu foi em março, dia 27. Eu recomendo vocês darem uma olhada cada vez que tiverem um tempo nesse podcast. É bastante interessante e dão bastantes ideias, né? Assim que saírem novos podcasts, eu vou ir dando resumos aqui, para vocês não terem que ver eles. Eu posso comentar para vocês um pouco em que consiste cada um desses podcasts. Outro material interessante em relação à educação. O time de Midnight agora vai ter um ramo de educação onde eles estão lançando materiais bastante interessantes. Nos docs de Midnight, a gente tem agora um campo de Academy. Basicamente, eles vão disponibilizar 8 módulos, onde já foram lançados os primeiros 3 relacionados com tecnologia blockchain, criptografia e smart contracts e Zero Knowledge Proof. A gente está dando aqui uma pincelada nessa primeira sessão, mas nas próximas sessões a gente vai entrar de cheio em cada um desses módulos e entender algumas terminologias e alguns conceitos que são interessantes e importantes para a gente começar a entender como funciona Midnight e como que a gente vai fazer os smart contracts. Outro material interessante são os diários. Esse material é um pouco mais técnico, porém muito importante, né? Já a gente começa a falar um pouco mais de como que realmente a infraestrutura está funcionando e quando acontecem os upgrades, que mudanças o developer tem que fazer, os SPOs também. Então, se vocês veem aqui, a gente entra um pouco mais de cheio de entender como funciona um indexador, alguns conceitos Web3 um pouquinho mais técnicos, os partner chains, como que funciona. Então, novamente, a gente vai entrar de cheio em cada um desses pontos para ir acumulando conceitos, chaves, para poder fazer os smart contracts. Outros 2 recursos bastante interessantes os DevRel Things, são encontros que a gente tem toda semana. O time de EDA Labs e Mesh, a gente está fornecendo esses meetings terças e sextas, mas o pessoal de Midnight tem uns meetings às quartas-feiras. Então, nesses meetings, que eles chamam de DevRel Things, basicamente dura 1 hora, onde os developers ficam comentando experiências na hora de desenvolver aplicações e sempre ficam convidando novos participantes para comentarem as experiências e baterem papo com a comunidade. No último Hank que aconteceu, o CEO Patrick da Endmaker foi convidado e, para quem não souber, Endmaker é uma aplicação que faz NFTs, criaram um engine para facilitar a criação dos NFTs para os usuários e para os artistas. Eles já estão operando em Cardano e agora, com os features de privacidade que vai oferecer Midnight, eles são partners, portanto, eles estão querendo oferecer a opção de criar NFTs com opção de privacidade dentro do ecossistema de Midnight. Então, bom, ele comentou um pouco o que eles querem fazer. Já a gente começa a falar de NFTs para instituições. Ele também comentou um pouquinho das diferenças na hora de implementar o produto dele na Cardano e na Midnight, quais são as diferenças. E o fato de ter privacidade no meio, criptografia de Zero Knowledge, afeta bastante o jeito da infraestrutura, como que você instala a infraestrutura. Então ele comentou, a gente fez um bate-papo com ele bem interessante. E um outro ponto de ecossistema importante, interessante para todo mundo participar que quiser ser um developer ou apoiar na documentação do ecossistema, são os hackathons. Em teoria, está acontecendo um hackathon por mês e os tópicos vão mudando de hackathon em hackathon. O hackathon atual está relacionado com tooling, ferramentas, e é basicamente o que Mesh oferece na comunidade de ferramentas. Né?
Então a gente tem 3 projetos em andamento, onde a gente está convidando a comunidade que queira aprender, colaborar, a se juntarem a esses projetos que estão relacionados, uma com NFTs, como usar NFTs para trazer educação, comunidade e colaboração. Depois a gente tem outro que são wallet widgets, basicamente uma abstração de como instalar uma carteira na aplicação e tenha como se conectar com as extensões de Midnight, que no caso a carteira se chama Lace, e scaffolds de aplicações, basicamente processos para você ter o código instalado com integração com a UI de um jeito muito simples para que os developers que queiram começar num projeto novo não precisem instalar e entender toda a sintaxe que é basicamente boilerplate e tenham como começar a executar a lógica sem se preocupar com todo esse boilerplate que às vezes complica e às vezes faz que o código não funcione. Bom, então isso em relação aos hackathons. A gente convida vocês no Discord de Mesh. Então a gente criou aqui um novo canal na organização de Mesh. Agora a gente tem um channel que se chama Ask Midnight. Aí vocês vão poder criar as perguntas que vocês quiserem relacionadas com Midnight. E o time de Mesh vai apoiar vocês para responder e ser a ponte com o time de Midnight para resolver dúvidas, alguns features que estiverem faltando e aprendizagem. Né? Vocês podem. Todo mundo está aprendendo aqui, então a gente colabora entre o time de Mesh, os novos colaboradores e assim vai. Então, esse canal está disponível e as perguntas podem ser em inglês, espanhol e português. Né? Então, a gente está querendo crescer a comunidade de Latinoamérica, Brasil e quem fala espanhol também. Né? Então, a gente convida vocês também para repassarem esse convite para o pessoal que fala português. Excelente. Então, isso em relação ao ecossistema. Agora a gente vai um pouco mais na parte técnica de como funciona a Midnight, né? Então, para isso, a gente vai tomar como referência o repositório que é agora open source de Midnight como um primeiro exemplo que se chama Counter. Então, para isso, a gente tem esse repositório, Example Counter, que foi disponibilizado pelo time de Midnight. Então, para baixar ele, é simplesmente copiar aqui o link. Depois, é só abrir o IDE que vocês usam. Nesse caso, eu estou usando Cursor. E simplesmente é colocar git, clone e colocar o link. Uma vez que clica nisso, vai baixar o repositório. Nesse caso, eu já baixei. Então, ele está aqui. E as ferramentas que você vai precisar para correr ele é Node.js e Compact. Compact é o nome do compilador que vai transformar. A gente vai usar um DSL que se chama Compact. A gente vai escrever os contratos nessa sintaxis e o Compact vai ser quem vai compilar esse DSL. Então, para isso, para conferir que a gente tem Node, a gente bota Node version, a gente tem a versão 23. E para confirmar que a gente tem Compact, a gente bota Compact C version e a gente tem a versão 23. Né? O procedimento para instalar esse software está na documentação de Midnight, nos docs. Porém, vocês também podem ver meus YouTubes antigos, onde eu mostro, onde eu vou passo a passo no procedimento de como instalar esse software, o Node e o Compact. Ok, então, uma vez tendo isso instalado, o que a gente vai ver agora nessa primeira sessão é entender como que funciona e como que é a estrutura de um contrato em Midnight. Então, a gente vai ir aqui na pasta Contract, dentro de Source, e a gente vai ter aqui um file com extensão .com. Então, se a gente entrar nesse file, basicamente a gente pode ver aí um código de 5 linhas. E é o suficiente para escrever nosso primeiro smart contract.
que fala cada linha? O primeiro, basicamente, a gente está falando para o programa qual é a versão de Compact que a gente quer usar. Nesse caso, 0.15. Depois, a gente importa uma biblioteca que se chama Compact Standard Library, que basicamente nos dá algumas ferramentas e funções que a gente vai precisar na hora de escrever código em Compact que vão facilitar nossa vida. E depois a gente vai declarar algumas variáveis e funções. Em Compact, basicamente podemos dividir todas essas variáveis e funções em três grandes segmentos. Uma se chama Ledger, a outra Witness e a outra Circuito. Ledger é basicamente variáveis que moram na blockchain, o que está lá na blockchain na Ledger. Witness é nossa informação privada, que normalmente está no nosso computador. Ninguém mais pode ver essa informação. E os circuitos são basicamente funções que executam algum procedimento e criam as provas para depois serem verificadas no Node e atualizar as variáveis na Ledger. Então, nesse caso, a gente está declarando uma variável na Ledger que a gente está chamando de round, de tipo count. E em circuitos, a gente está declarando um circuito que a gente vai chamar de increment, incrementar. Os argumentos não vai ter nenhum. Saída vai ser um array vazio. E o procedimento que a gente vai executar dentro do circuito é round.increment. Então, esse ponto, basicamente, a gente está chamando um método da variável round. Ora, como que eu sei que existe um método increment? Então, novamente, a gente vai na documentação de Midnight. Aqui em Reference Documentation, a gente vai poder ver que temos duas bibliotecas. Uma relacionada com Compact e a outra relacionada com os APIs de Midnight. Nesse caso, como a gente está executando um código de Compact, a gente vai ver aqui a documentação do Compact. E aqui vamos ter todo tipo de informação necessária para a gente executar nossos contratos. Mas agora a gente quer ver quais são os métodos de alguns tipos da variável counter. Então aqui a gente tem Ledger Data Types. Se a gente entrar, a gente vai conseguir ver aqui todos os tipos das variáveis Ledger que a gente pode declarar no nosso contrato. Nesse caso, a gente está vendo a variável tipo counter. Então no counter, podemos ver que temos esses diferentes métodos. Decrement, increment, less than, read. No nosso caso, a gente está usando esse increment. Se a gente ver a descrição, é basicamente um método que deixa incrementar por um valor nossa variável counter. E o valor tem que ser nesse formato. Então, se a gente volta no nosso código, podemos ver que temos como chamar o método increment e a gente vai passar o valor dele. Então, o que acontece? Quando a gente cria esse contrato, nosso round vai começar em 0 e cada vez que alguém chamar esse circuito, o que vai acontecer que cada vez que esse circuito for executado com sucesso, o valor do round counter vai ser incrementado por 1. Então, cada vez que se executa, vai ir 1, 2, 3, 4. Ok. Então, agora tenho o contrato. O que eu faço? Como compilo ele? Então, para compilar, a gente tem que estar dentro do file de contract e executar a seguinte função. npm run compile. Compilei o contrato. O que significa este output? Estou falando, a versão que estou usando é a 0.23 e eu compilei um circuito que a gente chamou de increment, que são essas variáveis, é basicamente o tamanho do circuito compilado. A gente usou 29 rows de gates, a lógica dos circuitos, e o domínio é 10. Né? Então, é basicamente o tamanho do nosso circuito. Quanto mais complexo é o circuito, mais pesado vai ser. E, na hora de compilar, o compilador cria esse novo file, que é managed. Dentro desse file, a gente vai ter esses outros 4 files: compiler, contract, keys e ckir. Vamos dar uma olhada
que tem dentro deles. Dentro do compiler, a gente vai ter um blueprint. É basicamente uma descrição da estrutura do nosso contrato. A gente pode ver aqui que temos um circuito que se chama increment, não é puro e não tem nenhum argumento. Depois a gente vai ter o file contract. Em contract, a gente vai ter o JavaScript. Então, compact basicamente é um DCL. A gente escreve nossa lógica num formato específico e o compilador transforma esse código em um código que vai ser executado em outra linguagem, nesse caso JavaScript. Então, você pode ver aqui que em compact, nosso código foi basicamente 5 ou 6 linhas de código e foi compilado para uma linguagem JavaScript que tem 208 linhas de código. A gente não precisa entender esse código, porque o compilador faz esse trabalho por nós, mas basicamente tem uma classe que se chama contrato, alguns métodos, como initial state, o método do nosso circuito, algumas funções como ledger e acesso a alguns circuitos puros. Tudo isso a gente vai ir vendo pouco a pouco, mas estou dando essa informação para vocês só para vocês terem como referência. E depois temos outro file, que é o index.dcts. Aqui está basicamente os tipos. Como a gente vai usar TypeScript, a gente tem aqui o JavaScript e a gente precisa os tipos de todos os variáveis e funções que a gente vai usar. Então, na hora de escrever os códigos, a gente vai usar esse file bastante. E por último, se criam esses outros dois files, que são keys e CKRs. Basicamente, esses são materiais criptográficos que a gente vai precisar para ter como construir nossos circuitos. CKIR, Zero Knowledge Intermediate Representation, é basicamente uma linguagem de low code que descreve como que nossos circuitos vão funcionar. Então, se a gente for abrir um deles, vocês podem ver que basicamente são instruções do processo. E com essa informação, mais nossos circuitos se criam as chaves. Vai ter uma chave para o prover, quem vai provar, e uma chave para quem vai verificar. Então, para cada circuito, se cria um conjunto de chaves. Nesse caso, como a gente tem só um circuito, foi criado um increment para prover e um increment para verifier. Excelente. Então, com essa informação, é o que a gente precisa para começar a construir nossos smart contracts já na parte da execução e como falar com nossas instâncias. Na próxima sessão, a gente vai começar a falar um pouco do witness e como tudo isso se integra já com nossas instâncias que está dentro do file conter.cn. Ok, então, essa foi a parte técnica. Então, agora vou abrir para perguntas e respostas, ou um bate-papo, ou que me comentem alguma experiência de vocês experimentando Midnight e feliz de responder. Então, vou abrir os microfones. Quem tiver uma pergunta, está livre. Oi, pessoal, me escuta? Sim. Oi, então, eu só queria falar aqui e me apresentar um pouco. Então, eu sou especialista em IoT, soluções, e estou começando também com todo esse tipo de tecnologias Web 2 e Web 3. E eu só queria falar que no começo foi muito difícil e, e é difícil ainda, mas eu acho que toda essa documentação do EDA Labs, do Mesh, está me ajudando muito e eu acho que eu não teria feito muitas coisas em toda essa documentação. Então, eu pretendo fazer minhas próprias soluções no futuro e eu vou compartilhar com todos vocês nos próximos meses como vai essa experiência. Ótimo, Ivan. Sí, a ideia aqui é isso mesmo, né? É criar comunidade, pessoas que falam português, espanhol, e a gente entende, né, que o processo de blockchain, Midnight Zero Knowledge, é muito novo e normalmente tem pessoas trabalhando em outros assuntos, outras indústrias e querem começar a entender como funciona a blockchain. Então, esse processo que você está passando
serve como experiência e feedback para as outras pessoas que querem fazer a mesma coisa como você. Então, bem-vindo a esse mundo e feliz de apoiar você. Eh, ¿Alguna outra pergunta? Olá, Eric. Meu nome é Fábio, eu sou professor aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, e desenvolvo áreas na área de ensino em várias frentes. Uma delas é a parte de contratos inteligentes. Então, eu acabei esbarrando no link que você postou via Twitter e foi o primeiro contato. Então, a ideia era aproximar, apresentar e tentar aprender um pouco mais de, dessa, dessa inovação que o projeto Midnight está trazendo, que eu entendo que seja uma evolução natural da tecnologia da blockchain, a incorporação de, de uma blockchain de quarta geração, vamos colocar entre aspas esse termo, pela questão da privacidade acoplada. Então, é uma oportunidade de me apresentar só com o objetivo de aprendizado e repassar esse conteúdo também na disciplina que eu ministro aqui na universidade. Olha, Fábio, que legal teu contato. Estou muito feliz. Claro, o que a gente está fazendo aqui, no final das contas, é querer aumentar a quantidade de developers e empresas que vão começar a usar a tecnologia de Midnight, que é bastante revolucionária. Blockchain antigamente funcionava em um silo, porque tudo é público, e muitas coisas na vida real precisam privacidade. Então, Midnight está tentando juntar eh, a privacidade com o blockchain, né? Uma coisa pública. Então, a tecnologia Zero Knowledge. Então, e universidades, Fábio, é uma coisa super importante, super interessante. Estou muito feliz que você tenha olhado meu Twitter e o que a gente está querendo conseguir nesses vídeos. Né? E é o motivo que a gente está fazendo em inglês, espanhol e português. Né? A comunidade que fala inglês em si já tem bastante pessoas. Em espanhol, a comunidade de Argentina, Colômbia, México também tem bastante força. E aqui no Brasil, a gente está querendo botar muito foco. A gente participa das conferências, mas a gente está querendo começar a ganhar mercado e introduzir essa tecnologia. E tem algumas pessoas aqui de comunidade de Cardano y que van a entrar en Midnight, mas esse ponto de universidade, Fábio, super interessante e se você tiver como convidar assim, as pessoas, a ideia aqui é ninguém precisa ser especialista, né? No final das contas, é ir aprendendo e crescer a comunidade para que quem tiver um conhecimento um pouquinho mais adiantado, ter como ajudar quem está entrando novamente e no final das contas é crescer esse ecossistema. Fábio, feliz. Está meu Discord aqui. eh, Aqui em mês, você pode fazer uma pergunta relacionada com como crescer a educação, ou inclusive, Fábio, te comento que eu moro aqui no Brasil, né? Então, se está começando a crescer bastante o ecossistema, então, quem sabe algum dia fazer um evento lá em Espírito Santo, então seria bem interessante. Estou bastante empolgado realmente, Fábio, com tua presença. E, bom, feliz e com certeza a gente vai manter o contato e, e olha, um dos meus principais objetivos é crescer essa comunidade aqui no Brasil. Perfeito. Eu vou deixar aqui meu e-mail no chat. E aí, quando você puder, e se puder, disponibilizar o link dessa gravação, eu vou tentar replicar ela para um grupo aqui de professores e de alunos para fazer a divulgação. Perfeito, Fábio. Só para te comentar, né? Essas reuniões vão acontecer agora terça e sexta-feira, de agora para frente, né? Então, a gente vai ir introduzindo coisas mais práticas na sessão ecossistema. A parte técnica a gente vai ir cada vez
botando coisas mais complexas, mas o interessante é como tudo isso aqui vai ser gravado e a gente vai disponibilizar em YouTube. Depois todo mundo pode seguir o material no pace que eles tiverem. Então a gente está querendo fazer isso de um jeito bem didático, né? E bom, e em termos de educação, quem sabe no futuro criar algum material aí bem interessante. Mas, perfeito, Fábio, eu tenho aqui teu e-mail e. E bom, eu vou te. Se puder, me fala também aí no X, no Twitter, onde você viu, para eu já te agregar também no Twitter e a gente estar em comunicação. Perfeito. Ei, beleza, Fábio, muito obrigado e obrigado pela participação e este contato. E, bom, é isso, Fábio. Eu convido todos vocês a repassarem esse convite para quem conhecerem, que quiser participar, aprender um pouco de Midnight, conhecer o ecossistema, nos ajudar mutuamente. E, bom, a gente se vê na próxima terça-feira e até lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.